Como é bom estarmos juntos nesse tempo de adoração ao nosso Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé. Você abre a sua Bíblia neste momento em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e nós leremos a partir do verso 31. E a palavra do nosso Deus nos diz assim: a igreja passava por um período de paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. E ele levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Que o nosso coração esteja aberto para receber a palavra do Senhor, e que o Espírito Santo tenha liberdade para ministrar sobre as nossas vidas, para nos confrontar, para nos direcionar, para nos instruir nessa manhã, no nome de Jesus. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta manhã, quando reunimos em Teu santo nome. Muito obrigado por tudo aquilo que o Teu Espírito Santo já tem repartido aos nossos corações. E nós te pedimos neste momento que o Senhor continue a ministrar aos nossos corações a Tua palavra nessa manhã. Ou seja, somente o instrumento do Senhor, do compartilhar das verdades eternas da Tua palavra. Essa oração que faço no nome de Jesus. Amém e amém. Nessa manhã, meus queridos irmãos, eu quero refletir com você sobre o tema uma igreja que cresce. E eu creio que você deseja ver a Imajop crescendo. Amém? Amém. Uma igreja que avança, que cresce numericamente. E por que nós desejamos isso? Porque é natural a igreja do Senhor Jesus o crescimento. Nós estamos, meus queridos irmãos, estudando o livro de Atos dos Apóstolos. E nós vamos perceber em alguns momentos Lucas, que é o autor deste livro, registrando momentos de crescimento. Um desses momentos está lá no final do capítulo 2. E no final do capítulo 2 ele diz assim: o Senhor acrescentava dia após dia os que iam sendo salvos. E lá no capítulo 2 ele diz dizer que foram acrescidos aqueles irmãos 3.000 novos convertidos. Mais adiante, no capítulo 4, nós encontramos que ao relato de Lucas que foram acrescidos mais 2.000 pessoas, tornando então 5.000 novos convertidos. E mais uma vez então, no verso 31, nós encontramos Lucas fazendo menção deste crescimento. Observe bem o verso 31, quando o texto vai nos dizer: e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. E número, meus queridos irmãos, não pode ser o nosso problema. Há pessoas que sofrem do seguinte problema: numerolatria. E o que é isso? Há pessoas que acham ou medem a qualidade de uma igreja pela quantidade de pessoas. Se está cheio, ela fala assim: lá é bom. E nem sempre isso se cumpre. Nem sempre, meus amados irmãos, porque tudo cresce, mas nem tudo que é saudável cresce à medida, de outras coisas. Há outros que têm problema com numerofobia. E o que é isso? É medo do crescimento. E quem
mais do que isso, nós precisamos nos envolver nesse empreendimento. A nossa oração precisa estar em concordância com a nossa ação. Ela precisa ser compatibilizada. Em que sentido? Nós devemos orar para o crescimento, mas precisamos, como a irmã Marta mencionou aqui hoje, aproveitar cada oportunidade para que as pessoas ouçam sobre Jesus, para que as pessoas conheçam a Cristo. Assim como os irmãos estudaram, precisamos ser como aqueles 4 amigos ou 4 pessoas encontradas no caminho, Júlio, para levar o paralítico até Jesus, para encaminhar essas pessoas para ouvir sobre Jesus. E muitas vezes nós vamos carregar e falar: vamos parar aqui agora e você vai ser essa boca de Jesus, porque você que vai falar do Evangelho, você que vai cuidar desta pessoa. E por isso, meus queridos irmãos, nós precisamos acreditar para a necessidade de trabalharmos pelo crescimento. Ainda o verso 31 vai nos dizer: a igreja passava por um período de grande paz. Por que ela passava por um período de grande paz? Porque nos versos anteriores, e nós meditamos nisso no domingo passado, um dos maiores perseguidores da igreja havia se convertido. O matador de crente converteu. E agora a igreja então desfrutava de paz. Podemos, para além desse contexto imediato do texto, também aprender, meus queridos irmãos, que se nós desejamos ver o crescimento da igreja do Senhor Jesus, nós precisamos viver em paz. Nós precisamos andar em harmonia. Ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Sabe por quê? Porque se alguém sedento de Cristo chegar aqui e ver um brigando com o outro, um competindo com o outro, essa pessoa vai querer ficar aqui? Ela vai falar: um está igualzinho. No mercado de trabalho está igualzinho, é um querendo afogar o outro, é um querendo passar por cima do outro. A igreja desfrutava de paz, passava por um período de paz. E o texto vai dizer: na Judéia, Galileia e Samaria. Por que nessas 3 regiões? Porque deu-se o início da perseguição, e os cristãos então foram dispersos a essas regiões. O texto que nós lemos agora e tomamos como base, nós temos a citação de 2 cidades que estão na região da Judéia. Então nós estamos vendo aqui o crescimento desta igreja na Judéia. Quais foram as cidades que nós mencionamos? A cidade de Lida, ou uma aldeia, ou um povoado de Lida, e também um povoado ou uma planície de Sarona. Essas cidades nós não temos tantas informações acerca delas, mas para que compreendamos aqui, é como se fosse a região metropolitana de Belo Horizonte. Eram cidades que estavam a 40 quilômetros de Jerusalém. E são esses lugares que possivelmente Filipe tinha passado pregando o Evangelho. Agora Pedro chega também, meus amados irmãos, anunciando a palavra do Senhor Jesus. O verso 31 ainda segue nos dizendo: ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Como o Espírito Santo edifica a sua igreja? O Espírito Santo edifica a sua igreja através dos salmos. O Espírito Santo edifica a sua igreja através dos crentes, porque cada crente do Senhor Jesus tem um dom espiritual, ou pelo menos um dom espiritual. E nós vamos edificando uns aos outros, fortalecendo uns aos outros, e portanto crescendo no temor do Senhor. E eu quero então olhar para esses versos rapidamente com você, meu irmão e irmã, e pensar em marcas de uma igreja que cresce, marcas de uma igreja que está avançando, marcas de uma igreja que está crescendo numericamente e avançando na presença do Senhor. E a primeira lição que eu aprendo neste texto de Atos dos Apóstolos, queridos irmãos,
Não basta um tapinha nas costas e falar assim: Deus te abençoe, ora você é de Jesus e tchau e beijo. Não tem jeito. Há consolidações que demoram anos. Há firmar de pessoas, ou alicerçar de pessoas que demanda muito tempo. E é interessante, meus queridos irmãos, que este era um dos aspectos do ministério do apóstolo Pedro. Verso 32 vamos dizer: viajando por toda parte. Pedro então viajava por toda parte onde havia um crente em Jesus, para confirmar a fé daqueles irmãos, para perceber se aqueles eram de Jesus ou não. No capítulo 8 nós encontramos alguém que não era de Jesus, o Simão Mago. Mas havia também pessoas que eram convertidas a Cristo. Simão passava pelos povoados, passava pelos lugares, visitava as pessoas, consolidando, confirmando a fé. Volte aí no capítulo 8, verso 14. Ele fez isso lá na cidade de Samaria, quando o texto sagrado vai nos dizer, verso 14 do capítulo 8, os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Então, quando os apóstolos souberam, olha, lá em Samaria converteu pessoas. A igreja de Jerusalém falou assim: vai lá, Pedro, vai lá, João, olha esses irmãos lá para a gente. Então a igreja envia pessoas para este trabalho de consolidação. A consolidação também, queridos irmãos, acontece através de um trabalho de visitação. Observe mais uma vez o verso 32. O verso 32 vai nos dizer assim: viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. E graças a Deus, meus queridos irmãos, eu tenho visto os irmãos se esforçarem para visitar outros, para assistir outros. E aqui nós precisamos entender que este não é um trabalho somente restrito ao ministério pastoral, este não é um trabalho restrito apenas ao ministério diaconal, mas é uma responsabilidade de todos nós, por visitar alguém, por consolidar alguém. Se uma só pessoa fizer, o crescimento demora. Se várias pessoas estiverem empenhadas nesse trabalho, nós avançaremos muito mais rápido. E as visitações, portanto, são uma forma de consolidarmos alguém na presença do Senhor, ou auxiliá-las para que elas permaneçam no caminho. No boletim do domingo passado, o artigo que foi publicado lá teve como título Evangelização Discipuladora. O que é isso? Evangelização discipuladora significa dizer, meus amados irmãos, que nós não vamos preocupar apenas em apresentar o plano de salvação a alguém, mas que vamos decidir caminhar junto com ela. Evangelização discipuladora significa dizer que a nossa missão como igreja não termina quando a pessoa passa pela classe de batismo e é batizada. Não, a nossa missão de cuidado continua com ela, meu irmão, minha irmã, e até que o Senhor venha. Porque uma parte que é negligenciada lá em Mateus 28, verso 20, é o texto ensinando-os a guardar todas as coisas que nos tem ordenado. Dá tempo de ensinar todas as coisas em 3 meses? Não dá. É a vida. É a vida. E a maturação de um crente, meu amado irmão, se dá à medida que ele vai se tornando cada vez mais parecido com Jesus. Em segundo lugar, meus queridos irmãos, uma igreja que cresce, ela se aplica à compaixão e à restauração de vidas. Uma igreja que cresce, aplica-se à compaixão e restauração de vidas. Quem já tinha conhecido esse irmão chamado Enéas? Ninguém conhecia o Enéas. O Enéas da Bíblia. E ele de fato é um anônimo. O máximo que nós temos aqui é o nome dele e a informação que ele era um paralítico há 8 anos. Certamente ele tinha uma vida ativa. Certamente ele tinha condição de ganhar o seu sustento.
Mas chegou um momento na sua história que ele foi acometido dessa paralisia e ele então foi impedido, certamente, de ter uma vida autônoma, uma vida sem auxílio de outros. E é interessante, meus queridos irmãos, que Pedro, em visitar aquelas pessoas que moravam na aldeia de Lida, ele entra numa casa de Enéas. Ele visita então esse irmão. E é interessante que Pedro se compadece dele, porque se não compadecesse, meus queridos irmãos, o nome de Enéas não seria mencionado. Você já parou para pensar que tantos outros nomes poderiam ser mencionados nesse povoado? Chamar alguém pelo nome é importante. Olhar nos olhos é importante. Dar atenção é importante. E nós precisamos valorizar isso. Compadecer é reconhecer que a pessoa que está ao nosso lado é imagem e semelhança do nosso Deus, mesmo que ela esteja no caminho a qual nós não tenhamos concordância com ela. No mínimo, essa pessoa é alvo do amor de Deus. Uma igreja que cresce, ela se aplica com paixão. Às vezes, meus queridos irmãos, nós compadecemos muito de nós. Nós somos lenientes com os nossos erros, mas com o erro do outro, nós somos muito severos. E queremos que essa pessoa pague até o último centavo, ou vá até a última instância. E muitas vezes, nós precisamos fazer esse autoexame e constatar que nos falta compaixão. Mas é interessante que Pedro encontra este homem. E sobretudo, mais importante ainda, o que Pedro vai dizer a ele no verso 34, ele vai dizer: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levanta-te, arrume a sua cama. E se levantou imediatamente. A nossa tentação, lendo no português, é falar para os adolescentes assim: olha, vocês têm que arrumar a cama, está escrito na Bíblia. A nossa tentação é essa, uma leitura rápida. Mas ele fala: arruma a sua cama, porque era um homem que certamente ficava o tempo todo deitado. E agora ele não precisava mais ficar deitado. Ele é um homem agora restaurado. Ele agora é um homem curado pelo Senhor. Ele agora não é alguém que precisa ficar na dependência, não. Ele agora se torna alguém como um instrumento de Deus para que vidas sejam alcançadas. E aqui, meus amados irmãos, precisa ser um lugar de restauração, precisa ser um lugar onde pessoas são transformadas por Cristo Jesus. Pessoas que talvez tenham chegado aqui em pedaços, precisam testemunhar para a honra e glória do Senhor que a sua vida foi restaurada e transformada pelo poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso Jesus transforma. E por fim, meus queridos irmãos, a terceira lição que esse texto me ensina é que uma igreja que cresce, ela impacta pessoas através do seu testemunho de vida. Verso 35, observe o que acontece. Todos os que viviam em Lida e Sarona ouviram e converteram ao Senhor. Todos que viviam em Lida e Sarona viram e se converteram ao Senhor. As pessoas que te cercam têm visto o seu progresso, têm visto o seu crescimento, têm percebido o que Deus tem feito na sua vida. E elas precisam ver, meus queridos irmãos, para que elas saibam que Jesus transforma. Elas precisam ver como um ato de testemunho. Elas precisam ver que a sua conversa mudou. Elas precisam ver que as suas atitudes agora são outras, são atitudes de alguém que foi regenerado, porque o nosso testemunho, ele é capaz de impactar vidas para a honra e glória do nosso Deus e fazer com que pessoas sejam cativas ao Evangelho do Senhor Jesus. Aquelas pessoas
e agora elas ouvem sobre o testemunho do Senhor Jesus e se convertem ao Senhor. Esse é o poder de Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé neste momento. Nós vamos encerrar lendo Efésios capítulo 4, versos 25 até capítulo 5, verso 2. Algumas transformações que já aconteceram na sua vida e podem acontecer ainda, meu querido irmão e irmã, para que pessoas sejam impactadas e transformadas pelo poder de Deus. Efésios capítulo 4, a partir do verso 25, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Vamos ler agora o capítulo 5, versos 1 e 2 juntos. Vamos lá, vai ser projetado aí, vamos lá? Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de amor agradável a Deus. Amém. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Tenhamos um testemunho de vida, meus queridos irmãos, que revele a presença de Jesus, que revele o caráter de Cristo, que sinalize o reino de Deus. Eu quero te desafiar nesta manhã a se colocar à disposição de Deus para fortalecer alguém, para encorajar alguém. Eu quero te convidar neste momento, em nome do Senhor Jesus, você feche seus olhos, você fale com Deus, se coloque à disposição para que o Espírito Santo possa te usar a partir dos seus dons, a partir das suas capacidades, para que vidas sejam alcançadas. Quero te convidar nessa manhã ainda a orar, para que o Senhor derrame compaixão em seu coração, para que você seja capaz de se compadecer daqueles que passam por necessidades, daqueles que precisam ser transformados pelo amor do Senhor Jesus. Oremos, meus queridos irmãos, para que sejamos neste tempo sal da terra, para que sejamos luz neste mundo que anda em trevas, e assim possamos, como igreja do Senhor Jesus, avançar, crescendo para a glória do nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esta manhã, quando podemos reunir em Teu nome. Nós nos alegramos por tudo aquilo que Teu Espírito Santo repartiu aos nossos corações, mas pedimos também a Tua graça para que vivamos conforme a Tua palavra. Nós queremos neste momento colocar na vida de cada irmão e irmã que está aqui, cada pessoa que nos visita, aqueles que precisam ser restaurados pelo Senhor, que o Senhor possa operar essa transformação. Aqueles que vivem uma paralisia emocional, espiritual, aqueles que vivem em realidades de opressão, que no nome do Senhor Jesus sejam libertos e restaurados
Pai querido, fortaleça a tua igreja e aviva a tua obra ao longo dos anos. Essa oração que fazemos neste momento, e suplicamos a Ti, com o amor de Deus nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre o teu povo, desde agora e para sempre. Amém.